Bom, vamos lá, gente. Conceito de Estado moderno, tá? Eu vou dar uma definição aqui, baseado no que o Anthony Giddens, que é um sociólogo inglês, escreve no seu livro de sociologia voltado para o ensino médio. Então, é uma definição assim mais ampla, tá? Então, o Estado seria o quê? O Estado seria um aparelho político administrativo, cuja função é regulamentar, organizar as relações sociais dentro de um determinado território. Então, todo país tem um território, dentro desse território tem pessoas, né? As relações que as pessoas vão estabelecer, elas são organizadas, reguladas, regulamentadas pelo Estado. E o Estado faz isso tomando como base é, códigos escritos, códigos legais, cujo mais importante é a Constituição. Né? Então, a Constituição é a carta magna de um país. É a partir da Constituição que os outros códigos escritos, Código Civil, Código Penal, enfim, eles vão ser produzidos também, mas sempre respeitando os pressupostos da Constituição. Então, por exemplo, né, tá lá na Constituição do Brasil o seguinte: todo brasileiro tem direito à vida digna. Tá? Então, não posso criar uma lei municipal dizendo que, sei lá, vou cortar o dedo de quem é, sair na rua consumindo bebida alcoólica. Né? Ou eu vou pendurar numa cruz aqui alguém que passar com a moto fazendo barulho. Acabou de passar aqui, por isso que eu tô falando, cara, né? Me encheu o saco. Então, por que, que eu não posso? Porque eu tenho que respeitar aquilo que está previsto na Constituição, certo? Então, a Constituição é esse código máximo. O Estado se organiza a partir disso, tá? E aí ele vai construir um conjunto de instituições compostas por funcionários para que possa garantir aquilo que está previsto na Constituição. Então, a Constituição brasileira diz: todo brasileiro tem direito à saúde pública, gratuita e universal. Então, é responsabilidade do Estado construir o Sistema Único de Saúde para que se garanta aquilo que está previsto na lei. Claro que eu não estou dizendo que o Estado faz isso, mas pelo menos existe a garantia. Veja como é a má vontade política, né? É, mesmo estando na lei, não se fazem isso, não se faz isso para garantir que a lei seja cumprida. Mas enfim, está previsto. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Além disso, o Estado tem então a característica política. Né? E política, gente, é poder e dominação. Isso significa que o Estado pode. O Estado pode o quê? Pode três coisas. Por isso que são três poderes. O Estado pode criar leis, o Estado pode executar as leis, então poder legislativo de criar leis, executivo de executar leis e judiciário de julgar os casos que vão ferir ou não as leis. Então tem três poderes estabelecidos. Esse poder é concentrado no local chamado Estado. O governo, não confunda o Estado com o governo, porque, por exemplo, eu sou funcionário do Estado, eu não sou funcionário do governo. O governo é apenas o grupo político que controla o executivo e controla as instituições burocráticas por um determinado período de tempo. Então, assim, quando o governo ele acaba, né? Graças a Deus acabam esses governos numa democracia. Eu continuo porque eu sou funcionário do Estado, não sou funcionário do governo. Então, assim, a gente está falando aqui do Estado como esse aparelho político-administrativo, certo? Aí temos três características. Deixa eu pegar aqui o meu gato, que ele está enchendo o saco aqui para não ficar atrapalhando o vídeo. Temos três características, né, estabelecidas aí pelo Giddens. Primeiro, o Estado tem que ser soberano. Para ser Estado tem que ter soberania. Soberania é, dentro desse território, as leis, as regras, as normas, quem impõe isso é o Estado, fundamentado na Constituição. Então, não posso, vamos supor que no meu país seja permitido
legalizado usar drogas, né? Qualquer tipo de droga, né? E aí eu vou para um país que isso não é permitido. Aí eu vou lá e uso drogas. Né? O que vai acontecer comigo no país que não é permitido? Eu vou ser preso. Aí você vai falar, não, mas no meu país pode. Pode, mas você não está no seu país, cara. Então a soberania é isso. Um outro exemplo, a Amazônia, a discussão que existe sobre a Amazônia. A Amazônia é nossa. Nossa, por quê, cara? Porque tá no nosso território, mano. Então, eu não posso permitir, por exemplo, que ela seja gerenciada por pessoas de fora, porque está no nosso território. O mesmo problema acontece com o petróleo. O petróleo é nosso. Por que existe essa campanha, cara? Porque o petróleo está dentro do território brasileiro. Ponto. Então eu não poderia, é um problema de soberania, se eu deixar que a Shell pegue o petróleo brasileiro. Por quê? Porque é meu, tá no meu território, é meu. Isso é soberania. Tá? Segunda característica é a cidadania. Então, o Estado moderno mais ou menos, depende do tipo de regime político, né? Mas mais ou menos todos são sujeitos de direitos. Né? Todos são considerados cidadãos. Desde que, sei lá, nasça num determinado país, seja registrado, cumpra aquilo que está estabelecido na Constituição para dizer, olha, você é um cidadão brasileiro. Se você é um cidadão brasileiro, você é um sujeito de direitos, não pode ser negado. Então, isso é uma questão muito importante. E a terceira é o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Nacionalismo é um conjunto de ideologias, de práticas, de símbolos que fazem referência à nação. Então, desde a bandeira, dos hinos, de determinados elementos da cultura, tudo isso vai compor e reforçar o sentimento daquele cidadão de que ele pertence à nação. A gente vê muito isso, claro, na época de Copa do Mundo, em época de Olimpíadas, né? Enfim, o nacionalismo seria esse sentimento de pertencimento baseado em símbolos, enfim, em elementos culturais. Então aí a gente tem o Estado, tá? Quando fala em Estado, então a gente tem que levar em conta essas questões, beleza?